Lampião, Padim Cisso e a história do cangaço. Parte 1. Conta-se que, em meados da década de 1920, mais especificamente março de 1926, duas das maiores figuras da história do Brasil, ligadas em especial à história do Nordeste brasileiro, se encontraram na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Justamente os dois elementos ao qual se referem os versos do cordelista Moreira de Acopiara, Padre Cícero e Lampião. Oficialmente, interesses nacionais teriam motivado esse encontro, devido especialmente à necessidade do governo federal de ter aliados que pudessem conter o avanço da coluna Prestes I, mesmo que tais aliados pudessem ser criminosos procurados, como eram os cangaceiros. No entanto, existiam muito mais elementos do que apenas o futuro do governo de Arthur Bernardes ou a contenção dos revoltosos em jogo, especialmente para os homens de Lampião, aliciados por promessas que iam muito além de uma trégua momentânea, e o grupo político do Padre Cícero, responsável pela intermediação entre os difusos interesses dos cangaceiros e a vontade do poder central. Ainda que motivos extremamente relevantes, podemos dizer que não foram apenas a política e a promessa de armas, munições e um título de capitão que levaram o respeitado, visto que temido Virgulino Ferreira da Silva ao encontro do poderoso, visto que venerado Cícero Romão Batista. Dos múltiplos fatores que poderiam ser aqui listados, parece não haver dúvidas de que a possibilidade de estar frente a frente com o seu idolatrado Padim Cisso II foi um dos aspectos igualmente importantes. 3. Para a ida de Lampião àquele canto, então em pleno desenvolvimento do Cariri. 4. Devoto declarado do Padre Cícero, mas também conhecido por sua grande vaidade e esperteza, Lampião deixou muitos rastros durante a passagem com seu bando por Juazeiro do Norte. Como um político em campanha, ou mesmo um artista famoso em turnê, o chefe dos cangaceiros não apenas preocupou-se em tirar fotografias suas e de seu bando. Ver imagem 3, como ainda distribuiu muitas dessas fotos com o seu autógrafo e fez questão de posar ao lado de toda a sua família lustosa. 2011. p. 63. Também em Juazeiro do Norte, Lampião chegou a conceder até uma entrevista ao repórter Otacílio Macedo, do jornal O Ceará 5, passando, assim, um claro recado de todo o seu destemor e poder às autoridades que ainda o caçavam pelo nordeste do país. Do outro lado, estava um Padre Cícero que, junto a seus correligionários políticos, não passou sem algum embaraço pela visita dos audaciosos cangaceiros que há tanto tempo vinham aterrorizando o sertão. A situação estava longe de ser confortável para o grupo do religioso, questionados, inclusive, por parte da imprensa cearense. Em matéria do Jornal do Recife de 10 de abril de 1926, p. 3, mais de um mês, portanto, após a partida de Lampião de Juazeiro do Norte no dia 7 de março, um correspondente do jornal pernambucano em Fortaleza dá conta de que o patriarca em questão, como facilmente podemos concluir, é o Padre Cícero. Um santo homem para alguns, um dentre tantos aproveitadores da fé alheia, um charlatão para outros. Ou, ainda sob o ponto de vista socioeconômico, o arquicoronel dos Sertões, Melo, 2012, p. 54. Em nada diferente dos demais latifundiários nordestinos 6, que abrigavam e se utilizavam de capangas e cangaceiros para alcançar seus objetivos políticos. Facó, 1980, p. 161, 162. Seu poder era tamanho que anos depois, e ainda hoje, dezenas de fiéis e curiosos passariam a visitar diariamente o alto da Colina do Horto, em Juazeiro do Norte. Lá está, junto a um museu e uma capela, a estátua de 27 metros de altura do Padim. Além das fitinhas amarradas nas grades e dos nomes e agradecimentos escritos na própria estátua, os devotos costumam agradecer graças alcançadas dando voltas ao redor da reprodução do cajado do Padre Cícero. Assim, ainda de acordo com Rui Facó, 1980, p. 133. E quanto a Lampião? Um bandido sanguinário, um cruel cangaceiro que trabalhava inclusive sob a proteção de grandes coronéis? Ou estaria mais para um Robin Hood do sertão, lutando contra os desmandos dos poderosos coronéis na reação violenta, mas justificável, dos oprimidos? Talvez a definição de Hobsbawm 2010, p. 88, para quem Lampião foi um herói ambíguo soe mais adequada e, de certo modo, apaziguadora. No entanto, muitos dos opositores do capitão Virgulino dificilmente aceitariam a ideia de vê-lo como um herói. Ainda que vivendo na Terra do Sol, o certo é que não estamos tratando nem de deuses nem de diabos, tampouco também de homens comuns.
Os dois sujeitos que se encontraram naquele mês de março de 1926, no oásis da região que é o glorioso berço de ambos, o sertão nordestino, não podem ser vistos através de uma simplificação dualista, de uma lógica maniqueísta ou apenas pelas paixões que despertaram seus tantos seguidores e detratores, além de seus legados da história, de suas façanhas, reais ou imaginadas, e dos múltiplos estudos e obras produzidas até hoje sobre eles, atestam que estamos diante de dois casos especiais. Tanto Padre Cícero quanto Lampião são expoentes, criações de um mundo repleto de arbitrariedades, violências, marcado pela forte desigualdade social, extremamente paternalista e no qual a natureza manifesta-se de modo quase sempre arredio, como nas muitas secas prolongadas. Mas por outro lado, um mundo igualmente inventivo e rico culturalmente, que sempre contribuiu profundamente na construção do imaginário brasileiro. Neste sentido, na tese que ora apresentamos, Padre Cícero e Lampião serão analisados muito mais enquanto objetos, imagens produzidas, quer pelo imaginário coletivo, quer pela mente de um dramaturgo, do que como pessoas que tiveram uma existência não ficcional. É evidente que esse último aspecto passa longe de ser ignorável, pois as imagens sociais ou artísticas de ambos foram e são produzidas a partir de entes primeiros, históricos que existiram seres humanos no mundo real, portanto, como já pôde ser observado, por diversas vezes iremos aqui nos referirmos tanto a Padre Cícero quanto a Lampião pela nomenclatura de personagens, figuras ou similares. Tal terminologia será utilizada justamente pelo fato de ambos, como partes centrais deste estudo, serem abordados sob uma perspectiva teórica particular, como criaturas legendárias e através da análise de suas representações em algumas obras dramatúrgicas, especialmente teatrais, com uma força repercussiva própria de grandes imagens poéticas. Os sujeitos históricos Padre Cícero e Lampião se tornaram personagens amplamente presentes nas muitas produções artísticas da cultura popular nordestina. Mas não são apenas na literatura de cordel, na voz dos cantadores, nas xilogravuras, nas esculturas em barro, madeira, etc. que eles podem ser encontrados. Ambos também podem ser vistos, especialmente Lampião, devido à sua existência mais nômade e aventureira, em filmes, desenhos, revistas em quadrinhos e até mesmo jogos de videogame, ver imagem 4. Na dramaturgia teatral não é diferente, havendo, inclusive, grande diversidade de tratos em relação às nossas personagens. Encontramos, por exemplo, obras produzidas a partir dos folhetos do cordel, que conservam traços dessa arte popular tipicamente nordestina, com muitas delas sendo concebidas para exaltar os feitos de ambos ou reforçar a imagem de um santo Padre Cícero ou um heróico e destemido Lampião. De igual maneira, também nos deparamos com peças mais críticas que colocam tais personagens sob outra perspectiva, desmistificando-os. Das múltiplas visões sobre ambos, escolhemos 3 dessas várias peças teatrais para aqui analisarmos. Trata-se, é verdade, de uma ínfima amostragem diante de um grande universo de obras sobre Padre Cícero e Lampião, no entanto, tal conjunto é suficientemente representativo para os fins desta tese. Com tais análises, objetiva-se apontar como os aspectos relativos ao caráter legendário, ou lendário 7, de tais personagens, Padre Cícero e Lampião, se amoldam às diferentes escritas que aqui veremos. Como dramaturgos acabam por conciliar, por exemplo, no universo do dramático, as demandas de uma forma como a legenda, que se moldaria muito melhor ao arcabouço da épica. E por fim, nesta negociação tácita, como fica a personagem apresentada no drama em relação à legenda que lhe deu origem? Em resumo, poderíamos dizer que esta tese é uma investigação, a partir das personagens de Padre Cícero e Lampião, de como a legenda se relaciona com a forma dramática, ou diferentes formas dramáticas, lançando outra luz aos estudos sobre as obras e tipos de personagens em questão. Termo praticamente ignorado no estudo de obras teatrais, especialmente as modernas, a noção de legenda será explicada com cuidado no seu devido momento. Para tal, utilizarei, dentre outros 8, o estudo intitulado Forma Simples, legenda, saga, mito, adivinha, ditado, caso, memorável, conto, xixe, escrito pelo teórico germano-holandês André Jolis e publicado inicialmente no ano de 19.309.
Será a partir da definição e reflexão de Joly sobre esta forma simples e específica que é a legenda, que discutirei os aspectos que compõem os nossos casos específicos, ou seja, como Padre Cícero e Lampião se constituem como sujeitos legendários e o que o olhar sobre esses dois casos pode acrescentar na reflexão sobre as peças dramáticas em questão. Ou ainda, o que poderíamos, com esses casos, acrescentar ao próprio conceito de legenda, especialmente em seu sentido moderno. Mais do que operar inúmeros conceitos, portanto, trata-se de aprofundar o olhar sobre uma determinada perspectiva. Para a produção desta tese foram consultados alguns títulos importantes dentro da farta bibliografia existente sobre Padre Cícero, Lampião e seus contextos socioculturais. Obras fundamentais para o levantamento e análise dos aspectos legendários de nossas personagens, dentre as quais, destaco Anselmo, 1968, Cava, 2014, Chandler, 1980, Dória, 1981, Facó, 1980, Hobsbawm, 2010, Jasmine, 2016, Lustosa 2011, Macedo, 1960 e 1960b, Melo, 2011, 2012 e 2015, Negreiros, 2018, Neto, 2009, Oliveira, 1970, Queiroz, 1965 e 1977, Ramos, 2014, Chaquer, 1979, Sobreira, 1969 e Walker, 1995. Estudos diversos e por vezes com entendimentos conflituosos sobre o papel exercido na história pelo patriarca do Juazeiro e pelo rei do Cangaço. No entanto, o ponto de partida para a tese que aqui será desenvolvida reflete primeiramente os anseios de um artista pesquisador, na condição não apenas de professor e pesquisador da dramaturgia, mas também de dramaturgo. Foram questões relacionadas especificamente à criação artística que me conduziram inicialmente às figuras de Padre Cícero e Lampião e, por conseguinte, a este trabalho. Farei agora, portanto, um breve resumo deste percurso. Contratado pelo Serviço Social do Comércio, SESC, em 2014, conduziu uma das etapas do projeto Dramaturgia, Leituras em Cena nas cidades de Fortaleza, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte. O projeto, à época, consistia em apresentar e discutir textos dramáticos com grupos locais, além de orientar as leituras dramatizadas destes textos pelos grupos. Escolhi para tal fim o texto Curral Grande de Marcos Barbosa, sobre campos de concentração instituídos pelo poder público em 1932 para recolher os flagelados de mais uma das grandes secas que tanto assolaram o Ceará. A troca com os grupos participantes foi bastante enriquecedora e a execução do projeto bem avaliada. Entretanto, a partir dali, tendo um contato mais próximo com as pessoas, os temas e a fortuna cultural de regiões até então pouco conhecidas por mim, em especial o Cariri, além de Juazeiro do Norte e do Crato, uma das leituras foi apresentada na Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri 10, em Nova Olinda. Despertou-se em mim o interesse em aprofundar-me sobre a figura de Padre Cícero. Foi a partir da leitura de biografias e estudos sobre o religioso que cheguei ao encontro de março de 1926, um encontro carregado de versões contraditórias entre duas personagens também extremamente controversas. Não me restavam dúvidas de que, com tantas possibilidades, eu estava diante de um fato material para a criação de um texto dramático. Deste modo, a presente tese apresenta como principal foco de análise a relação entre a forma narrativa da legenda e a dramaturgia teatral, no caso específico das figuras de Padre Cícero e Lampião, e tem como objetivo central reunir, analisar e selecionar subsídios de diferentes fontes bibliográficas e iconográficas para a construção de uma obra dramatúrgica sobre o encontro que teria havido entre o referido padre e o referido chefe cangaceiro em Juazeiro do Norte no ano de 1926. Algumas perguntas foram fundamentais para a condução desta investigação. Dentre elas, destacamos: quais os elementos constitutivos da forma narrativa da legenda e como esses elementos podem ser associados a Padre Cícero e Lampião a ponto de que possam ser considerados personagens legendários, de que modos a legenda se relacionaria com a forma dramática nas abordagens teatrais de tais personagens, e por fim, como conciliar os dados contraditórios, ou seja, as controvérsias existentes em tais dados, e como abordar os aspectos legendários que cercam as figuras de
Padre Cícero e Lampião para a constituição de uma obra dramatúrgica sobre o encontro marcante de 1926? Acreditamos que esta última pergunta, que naturalmente só pode ser respondida após um mínimo esboço de resposta às primeiras, é, sem dúvida, o nosso principal problema. Como elaborar dramaturgicamente os dados obtidos? Em primeiro lugar, compete-nos dizer que um objeto artístico, com todas as particularidades que comporta, não pode ser visto apenas como um produto lógico ou exato oriundo de uma reflexão teórica. Dessa maneira, se cabe-nos uma hipótese, esperamos que as contradições que o encontro de 1926 oportunamente nos traz, vistas sob a ótica da ambivalência de suas personagens, possam transmutar-se em material libertador, inspirador para uma criação dramática e que o próprio processo de nossa investigação, com as escolhas e ponderações do pesquisador, possa revelar subsídios fundamentais para a criação de estratégias de ajuste do perfil legendário das personagens à forma dramática. Nesse sentido, julgamos ainda que, na escolha dos dados a serem apresentados e das peças a serem analisadas, o artista pesquisador já toma as decisões que serão fundamentais para a definição de sua arquitetura dramatúrgica e acaba por levantar material que reverberará na peça final por meio de um processo intertextual. Como caminho metodológico, buscamos observar Padre Cícero e Lampião como seres da linguagem em textos de diferentes tipos, ficcionais ou não, especialmente os dramáticos, em relação à legenda e sua forma narrativa. Não se trata, portanto, de um trabalho à caça da verdade dos fatos, da realidade histórica, mas sim de um olhar voltado prioritariamente para algumas das construções imaginárias de ambos, Padre Cícero e Lampião, tomados como imagens poéticas, em sua novidade em sua atividade Bachelard de 2008, p2. Isto não significa, contudo, que os dados históricos devam ser completamente ignorados, já que a força de ressonância de tais personagens parece justificar-se notadamente por suas presenças em dado momento histórico, além do fato de que, para a composição de nossa obra dramatúrgica, devemos também agenciar elementos contextuais referentes ao encontro de 1926. Esta tese apresenta, portanto, uma abordagem multidisciplinar, com entrecruzamento de dados provindos da história, de estudos sociológicos e da teoria literária, de biografias e da dramaturgia, para configurar a rica ambivalência das figuras de um padre e de um cangaceiro do sertão nordestino nos anos iniciais do século XX, fato provocador da imaginação popular na cadeia da transmissão oral, sem contar igualmente as inúmeras controvérsias dos estudiosos acadêmicos, mas sobretudo as fantasias dos cordelistas e dos artistas em geral. Nesse aspecto, a intertextualidade, conceito sobre o qual trataremos com mais cuidado no devido momento, permeia todo o nosso trabalho, especialmente a peça criada, justamente pelo sentido de conexão entre discursos diversos que o conceito intertextualidade estabelece. Mapa da tese. O primeiro capítulo desta tese é denominado Padre Cícero e Lampião, Legendas do Sertão. A rima simples contida no título do capítulo é proposital e visa lembrar, mesmo que por um soar distante e uma construção banal, da voz dos muitos poetas populares e cantadores do sertão nordestino, os responsáveis pela literatura de cordel. Não se pode ignorar um dos principais meios de perpetuação e divulgação, se não o maior, dos feitos e qualidades, ou defeitos, a depender das paixões, ou posições ideológicas do cordelista de Padre Cícero e Lampião, as afamadas personagens que aqui irei analisar. Obviamente, o título também aponta para a principal discussão contida no capítulo, a questão da legenda. A partir dos já citados estudos de André Jolles, Franco Júnior, Le Goff, Schmidt e Lyons, busco estabelecer uma delimitação da legenda que me permita operar, sob tal perspectiva, na apresentação das figuras de Padre Cícero e Lampião, levando-se em consideração toda a força de suas presenças no imaginário brasileiro, em especial em significativa parcela do Nordeste do país. O capítulo começa na exposição da gênese da forma narrativa da legenda, no âmbito da Idade Média, e na apresentação de seus vários elementos característicos, especialmente a partir do estudo dos exempla e das implicações decorrentes do enfoque dos seres legendários como representantes exemplares do bem ou do mal. Completaremos este capítulo com a abordagem de nossas duas personagens pela ótica da legenda. Para melhor proceder a tal abordagem, divido em 4 blocos: nascimento, milagres e feitos de Padre Cícero, feitos de Lampião, e morte. A exposição de momentos exemplares atribuídos a Padre Cícero e Lampião,
quer atribuídos pela narrativa histórica, quer pelo imaginário popular. Evitaremos tomar partido neste momento, apresentando visões inclusive conflitantes sobre as personagens. A imparcialidade deste momento justifica-se pelo fato de estarmos em busca de subsídios para a posterior criação dramatúrgica quando, enfim, a pretensa neutralidade cederá lugar ao discurso pessoal do artista. No capítulo seguinte, intitulado Padre Cícero e Lampião, as imagens legendárias no drama, elaboro a análise de 3 obras dramáticas que apresentam aspectos relevantes no trato de tais figuras, apontando diferentes relações na construção da forma dramática em função do aspecto legendário das figuras envolvidas. Serão analisadas as seguintes peças teatrais: A Chegada de Lampião no Inferno, de Jairo Lima, O Chão dos Penitentes, de Francisco Pereira da Silva, e Alto de Angicos, de Marcos Barbosa. Obras produzidas em diferentes momentos e com características diversas, mas que apresentam elementos que nos auxiliam a refletir sobre o trato legendário de nossas 2 personagens centrais no âmbito da dramaturgia. Em seguida, no derradeiro capítulo, apresento a peça Padre Cícero e Lampião, construída a partir da ideia de abordar dramaturgicamente o encontro entre ambos, no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. Também serão expostos aspectos relativos ao seu processo criativo, com a breve apresentação das conexões intertextuais que a peça abriga em relação ao material apresentado nos capítulos anteriores, refletindo, assim, de que modo tal obra também opera a relação dos aspectos legendários com a forma dramática. Padre Cícero e Lampião. Legendas do Sertão. No trecho acima estão as linhas finais do poema História 11, de Antônio Cícero. Nele, a partir de um questionamento inicial, a história, que vem a ser, o poeta explicita sua visão da efemeridade do mundo, da finitude dos elementos que compõem a história. Tudo se perde na história, das palavras que agravam aos desacertos dos homens e, no fim, restaria apenas a tentativa vã do poeta, que, mesmo consciente de que também o seu poema não será perpétuo, se deixa iludir ao querê-lo eterno agora. Essa busca pela eternidade, através da linguagem, está intimamente associada à ideia da legenda, figura que aqui iremos estudar. Se pensarmos nos casos específicos de Padre Cícero e Lampião, logo notaremos ser justamente o caráter legendário, assumido por tais personagens, que dão a eles um prolongamento no tempo com uma força própria das imagens poéticas, chegando até mesmo a sobrepujar seus referentes históricos, ou seja, os verdadeiros Padre Cícero e Lampião. Mas afinal, o que é de fato a legenda? Qual relação esta forma medieval, difundida mais fortemente na Europa a partir do século XIII, teria com figuras históricas do século XX, personagens do sertão brasileiro como Padre Cícero e Lampião? Talvez seja mais fácil compreender a relação entre a legenda, uma forma inicialmente associada à vida dos santos, e a imagem de um religioso como Padre Cícero. Mas que relação poderia ser estabelecida com a vida de um homem que foi, para muitos, símbolo maior da violência, como Lampião? Essas são algumas das questões que guiam este nosso primeiro capítulo, inicialmente no capítulo 1.1, da legenda. Na tentativa de responder a tais perguntas, buscaremos abordar a questão da legenda desde sua origem, passando por sua etimologia, definição, suas principais características até o seu modo de funcionamento, especialmente a partir das reflexões de Jolis, 1976, cujo enfoque sobre a legenda é estabelecido numa perspectiva morfológica, tratando-a como uma forma simples conforme definição do autor. Das considerações de Franco Júnior, 2003, em relação à legenda áurea, obra fundamental deste gênero, de autoria do clérigo italiano Jacopo de Varazzi e traduzida pelo historiador brasileiro, de elaborações conceituais de Le Goff e Schmidt, segunda milésima 17ª e 2017b, em seu Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, além de alguns estudos, especialmente Lyons, 1989, a respeito do exemplo um dispositivo discursivo presente na legenda medieval e essencial para uma melhor compreensão desta forma. Após a apresentação de tais características e contribuições referentes à legenda, o principal conceito operativo desta tese, discutiremos, no capítulo 1.2, os aspectos legendários em Padre Cícero e Lampião, os elementos que ajudam a definir o caráter legendário das nossas personagens centrais, expondo os aspectos que sejam mais relevantes a esta pesquisa. Tal exposição se dará através do uso de exemplos retirados de meios diversos, suas biografias, relatos, obras críticas,
peças de arte, especialmente a literatura de cordel, notícias de jornal, etc., e que reforçam a imagem que buscamos estabelecer, ou seja, de que estamos lidando com figuras vistas como extraordinárias e, ao mesmo tempo, cercadas de contradições. Como parte da metodologia para a apresentação e discussão dos aspectos legendários de tais personagens, organizaremos nossa argumentação em 4 etapas, assim intituladas: Nascimento 1.2.1, Milagres e Feitos de Padre Cícero 1.2.2, Feitos de Lampião 1.2.3 e Morte 1.2.4. Da legenda. Para iniciarmos nossa exposição sobre a legenda, observemos a imagem abaixo. Trata-se da terceira parte de um famoso tríptico pintado pelo religioso e artista italiano França Angélico no século XV e que pode ser encontrado atualmente no Museu do Vaticano. À direita, na parte mais escura da imagem, vemos um navio em meio a um mar turbulento e um céu carregado. Enquanto a tripulação deste navio parece rezar no céu, exibe-se uma figura iluminada, um santo envolto num círculo dourado e a manejar as velas da embarcação, atendendo provavelmente às preces dos viajantes. A obra representa, conforme o título nos indica, um milagre atribuído a São Nicolau, narrado da seguinte maneira num famoso escrito do século XIII. Conta-se também, pelo que se lê numa crônica, que Nicolau assistiu ao Concílio de Nicéia. Certo dia uns marinheiros que estavam em perigo invocaram, com os olhos cheios de lágrimas: Nicolau, escravo de Deus, se o que nos disseram é verdade, mostre-nos seu poder. Imediatamente apareceu-lhes alguém que se assemelhava ao santo. Vocês me chamaram, e aqui estou. E pôs-se a ajudá-los a manobrar a embarcação, fosse no cordame, fosse nas velas, até a tempestade cessar. Terminada a viagem, os marinheiros foram à igreja de Nicolau, onde, sem que ninguém o apontasse, eles o reconheceram embora nunca o tivessem visto. Então agradeceram a Deus e a ele por sua salvação, que o santo atribuiu à divina misericórdia e à fé daqueles homens, não aos seus próprios méritos. Varese, 2003, p. 70, 71. O relato faz parte de uma compilação de histórias da vida dos santos, intitulada Legenda Áurea e escrita pelo ex-arcebispo de Gênova, o italiano Jacopo de Varese. Segundo Joles, 1976, p. 31. Esta seria a primeira obra em que a palavra legenda apareceria, apesar da forma já ser encontrada em trabalhos anteriores, no entanto, sem a referida denominação. Segundo Hilário Franco Júnior, 2003, p. 12, tradutor da obra em questão para o português, seu título pode ser compreendido como um conjunto de textos. Legenda, literalmente aquilo que deve ser lido, também tinha o sentido de leitura da vida dos santos de grande valor, daí, áurea de ouro moral e pedagógico. Não queremos ignorar a grandeza moral e pedagógica do trabalho do escritor medieval, mas o que nos interessa aqui é apenas o primeiro termo deste título, a legenda. Numa rápida busca aos principais dicionários brasileiros, Aurélio, 2010, p. 1247, ou AIS, 2015, p. 583, é possível encontrar, dentre significados que obviamente também não se adequam à nossa pesquisa, como texto explicativo que acompanha gravuras, mapas, etc. Ou letreiro, rótulo. Duas definições para a legenda que, à primeira vista, parecem mais associadas a nossos intentos. São eles: 1. Relato da vida dos santos e 2. Lenda. De fato, legenda e lenda tornaram-se sinônimos modernamente, no entanto. É preciso retornarmos à origem do primeiro termo para compreendermos certa distinção importante entre seu sentido primário e sua segunda acepção. Para tal, voltemos a Franco Júnior, 2003, p. 12, que elabora um breve percurso do termo legenda até este passar a ser compreendido como sinônimo de lenda. Originário na geografia católica, portanto, o termo legenda nasce como referência ao registro da vida dos santos para, apenas no século XIX, assumir um sentido mais amplo. Não se trata simplesmente de histórias inventadas, pois algumas delas até encontram respaldo histórico, no entanto. Também o aspecto historiográfico seria irrelevante na compreensão dessa forma, pois a legenda ignora completamente a realidade histórica para conhecer e reconhecer apenas a virtude e o milagre. Joles, 1976, p. 43. Sobre o modo de funcionamento da legenda, Joles, 1976, p. 42, aponta ainda que sua composição, a qual, conforme veremos a seguir, é baseada fundamentalmente no exemplo 13, elemento discursivo bastante utilizado no decurso da Idade Média,
é muito bem definida, trazendo assim uma certa segurança aos sacerdotes responsáveis por sua divulgação. Enquanto linguagem, a vida dos santos, vita, descrita por estes textos possui um caráter essencialmente fragmentário, que pode ser justificado pela necessidade de se mostrar apenas momentos exemplares de tais vidas. Ainda conforme Jolles, 1976, p. 42, considerando a necessidade de ser um modelo imitável, trata-se de uma existência novamente realizada, já que na seleção de feitos que compõem a geografia, é preciso também haver um desenvolvimento correspondente à história de uma existência real. Entretanto, diferente das biografias, em que a história de um indivíduo amarra-se à cadeia contínua dos acontecimentos da vida humana, no relato legendário, há uma descontinuidade própria a fim de explicitar apenas os momentos de objetificação do bem, ou seja, de confirmação da existência sagrada, como os milagres ou atos de grande virtude. Convém-nos ainda afirmar que essa objetivação do bem depende, de modo decisivo, de uma disposição ativa do sujeito legendário. Não apenas pela assunção do milagre, mas também pelo fato de que sua santidade repousa igualmente no conjunto de suas escolhas. Le Goff, Schmidt, 2017b, p. 504. O processo que conduz Santo Antônio do Egito XIV à santidade, por exemplo, começa a partir de sua decisão em renunciar aos bens materiais para seguir como um eremita pelo deserto. Em diversas narrativas hagiográficas, podemos identificar tal disposição ativa não apenas na escolha por renunciar aos bens materiais, mas também no abandono aos prazeres da carne, no enfrentamento dos demônios, etc. Como aquilo que deve ser lido, ou como coisas a dizer. 15. As legendas eram acessíveis não apenas sob a forma escrita, para leitura individual, como também em sua forma oral, contadas ou lidas em espaços públicos, evocando, assim, uma atividade quase ritual. Jolles, 1976, p. 60. Especialmente devido a este caráter ritual e por apoiar-se numa estrutura de fácil compreensão, é que a partir do século XIII, com o Papa Inocêncio III, as legendas passaram a fazer parte de modo efetivo do ambiente medieval. Sua popularização se dá especialmente através da pregação dos membros das chamadas ordens mendicantes, constituída por clérigos que, na esteira das ideias de São Francisco de Assis, ele próprio um frade mendicante, passaram a ter permissão para realizar tais pregações em qualquer lugar, e não apenas no interior das igrejas. Em pleno período das Cruzadas, a legenda se tornou também um importante mecanismo a favor dos propósitos da Igreja Católica. Na luta por fiéis, era necessário estabelecer uma melhor comunicação com parcela importante da sociedade medieval e a estrutura da legenda favorecia esse aspecto. Com ela, era possível uma maior eficácia no trato com os leigos que formavam a grande